A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante. E quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre em nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. Tô simplesmente com o Pelé aqui ao lado. Eu te considero Pelé, desculpa. Eu acredito que a galera que esteja te assistindo e te ouvindo também. Tô errado, pessoal? Não, né? Ah, tá. Eu acho que o Pelé, ele tem uma coisa fantástica, que é o talento natural dele. Sim. Eu não tenho talento, eu tenho esforço. Um desesperado esforço para tentar fazer a coisa certa. E é humilde ainda, mas faz parte, né? Do sucesso a humildade. Mas, Stormer, já podemos começar, gente? Sim? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Queria dizer que é uma honra estar aqui, sentado ao lado do Stormer, entrevistar ele, porque ele é uma referência para mim no mercado. E não deixo de estar um pouco nervoso, Stormer, porque é sempre um prazer trocar com você. Imagina, eu sou filho da pandemia, né? E a primeira live que eu fiz foi com você. Então, não sabia. É um upgrade que nem eu imaginava. Então nós vamos falar do campeonato do ano passado. Eu acho que a gente pode falar do campeonato do ano passado, sem dúvida alguma, mas eu acho que a gente pode usar esse momento que a gente tem para passar o máximo possível de ideias e experiências para os amigos, para que todo mundo consiga tirar algo que seja de forte proveito, né? Sim. Eu acho que o campeonato do ano passado foi bem legal. Acho que esse ano também está muito legal essa arena. Aliás, de parabéns por toda a estrutura, ficou fantástico. Mas assim, eu acho que a gente pode usar esse momento para explorar assuntos bem legais na parte de trading. Sim, sim. E é engraçado, é legal porque hoje, esse ano, a sua filha está aqui, né? Exatamente. E ela opera também. Sim. E mediante a isso eu coloquei o meu pai para fazer trader também. Olha que fantástico. Meu pai com 74 anos, ele opera. E ele faz algumas cagadas que eu também fazia no começo. Desculpe, né, o termo da palavra. E eu falo, pai, não faz isso, eu já fiz. E aí ele vai lá e faz. Então, a gente às vezes tem que passar pela escuridão para chegar até a luz do fim do túnel, né? Eu vou te dizer que assim, Márcio, na minha opinião, o que mais ensina as pessoas é a dor. Sim. A dor, ela ensina bastante. À medida em que a gente passa por um processo doloroso, aquilo marca na nossa vida coisas que a gente aprende a não fazer mais, obviamente, se a gente for minimamente inteligente, né? Sim. Então, se nós não tivéssemos dor na nossa vida, provavelmente os seres humanos jamais evoluiriam. A gente continuaria no mesmo lugar, a gente não melhoraria, a gente não mudaria e a gente nem perceberia aquilo que estaria nos machucando. Então, esses erros que acontecem com todo mundo que começa dentro do mercado, o cara sabe um sistema, ele sabe o ponto de entrada, ele sabe o stop, ele sabe o alvo e ele não faz aquilo. Ele não faz o que tem que fazer. Isso é algo que acontece com todo mundo. E quem nunca? Né? Então, à medida que a gente vai melhorando na vida como traders, nosso propósito é cometer cada vez menos esses erros e continuar cada vez mais próximo, o mais próximo possível do sistema que a gente decidiu operar na vida. Mas erros, meus amigos, só não erra quem realmente não tenta. Exato. Então, e por isso, por exemplo, sempre que vocês vão me observar, eu vou ter sempre um livro por perto, porque eu estou sempre carregando e lendo alguma coisa, né? Então, acabei de receber um do Vlad ali, do Fábio, que eu já vou devorar na volta do avião. Porque eu acho que os livros, eles nos ensinam muita coisa. Sim. E a gente consegue pegar muito da experiência dos outros através desse tipo de experimentos. Perfeito. Stormer, falando do campeonato do ano passado... Vamos lá. Como é que você chegou à conclusão de diminuir
drasticamente o tempo gráfico? Tá, vamos por partes, né? O campeonato do ano passado, e mesmo esse que eu vou participar agora às 3 da tarde, a gente tem apenas 10 minutos. Sim. Dentro de um prazo de 10 minutos, a gente precisa, obviamente, trabalhar um time frame muito mais curto do que eu estou acostumado. Geralmente eu estou acostumado a trabalhar com time frame de 12 minutos por barra, é o meu time frame de eleição, comparando com um time frame de 120 minutos. Isso é meu setup clássico. Mas como a gente tinha só 10 minutos, a minha ideia foi, bom, eu preciso, sem dúvida alguma, de uma quantidade maior de sinais. Eu vou ter que entrar num modelo quase de alta frequência. E obviamente é que eu parti da ideia, pelo menos da maneira como eu divido o mercado, ele sempre trabalha em dois tipos de modo. Ou o mercado está trabalhando direcional, certo, ou o mercado está trabalhando dentro daquilo que chama de range. Se vocês olharem o mercado agora, num gráfico de 10 minutos, nós estamos nesse momento direcionais. O mercado nesse momento, índice futuro, está direcional, no caso para baixo. Quando a gente começa a estabelecer o mercado em range, daí nós vamos buscar modelos que usam volatilidade. Perfeito. Vamos começar a trabalhar com ferramentas como máximas e mínimas, com bandas de Bollinger, com umas coisas mais estreitas, para conseguir pegar esse zigue-zague. Naquela oportunidade no ano passado, o mercado estava bem direcional também. Então eu acabei decidindo por um sistema direcional que eu utilizo bastante. Que é um sistema que basicamente utiliza uma banda de Bollinger modificada, em que a gente deixa ela bem mais estreita. Então, ao invés de ser uma banda de Bollinger com 2 desvios padrões, eu reduzo para 0,38 o desvio padrão da banda, ela fica extremamente diminuta e com um período de 20 períodos. Se os preços estão trabalhando abaixo da banda inferior da Bollinger, o mercado está direcional para baixo. Sim. Se os preços estão acima da banda superior da Bollinger, o mercado está durante aquilo que a gente chama de bull run ou de mercado direcional para cima, e daí eu tenho que procurar por ponta de compra. Claro. Então, é uma forma muito rápida de filtrar se o mercado está direcional ou se o mercado está em range. E se a gente tem os preços cruzando as bandas para cima e para baixo, ou mesmo entre as bandas, aí nós estamos dentro de um cenário de range que a gente tem que operar daí máximas e mínimas. Vender topo e comprar. Isso, exatamente. Perfeito. Então, é claro que quando a gente faz isso num time frame tão curto quanto 15 segundos, que é o que eu estava operando no ano passado, a gente tem que fazer isso numa velocidade muito rápida. A tomada de decisão tem que ser muito rápida. Esse ano, por exemplo, eu vou trabalhar aqui num 30 segundos. Tá? Eu vou dar uma acalmada, eu vou nos 30 segundos e vou comparar o 30 segundos contra um 2 minutos. Vai ser os 2 time frames que eu vou estar utilizando. Você sabe que eu participei de uma bateria depois que você fez e eu, obviamente, fui atrás do mestre. E eu ganhei a bateria. Esse sistema é muito bom. É um sistema bastante eficiente para verificar o mercado direcional, para verificar em que ponta que tem que estar operando. Porque muitas vezes, quando a gente está num time frame muito curto, às vezes até a dúvida, cara, eu tenho que estar operando comprado ou tenho que estar operando vendido? O cara até se perde em que direção que ele tem que ir. Quando a gente tem uma regra muito clara nos dizendo, cara, olha só, os preços estão operando abaixo da banda inferior da Bollinger, as bandas estão apontando para baixo, eu tenho que operar vendido. E na ponta inversa eu vou trabalhar com comprado. Sim. Então isso já resolve grande parte das dúvidas que um trader pode ter, ou que mesmo que o investidor venha ter quando ele vai fazer algum tipo de operação. Stormer, teve uma época que eu não sei qual dos vídeos, lives que eu assisti teu, que você, falando especificamente dos 12 minutos, que você falou, eu opero nos 12 minutos para fugir do padrão normal, da manada, digamos assim. Sim. E por isso que eu vou usar os 12 minutos, porque praticamente eu não conheço ninguém que usa os 12 minutos. É verdade. Quando a gente está operando o mercado, a gente tem que ter o seguinte: se vocês fazem o mesmo que todo mundo faz, todo mundo perde dinheiro. A maior parte das pessoas perdem dinheiro, certo? Se a gente olhar, a maior parte dos traders, 90% deles perdem dinheiro. Se vocês fizerem exatamente o que todo mundo faz, vocês vão ter o mesmo resultado que todo mundo. Então vocês têm que pensar coisas fora da caixa. Vocês têm que pensar períodos operacionais diferentes dos outros. Vocês têm que pensar formas diferentes de usar um determinado indicador ou um determinado sinal gráfico. Por exemplo, quando eu vejo um candle que tem uma longa sombra inferior com um corpo pequeno na parte superior, a maior parte das pessoas pensa que isso é um martelo de compra,
para mim isso é uma oportunidade ímpar de venda. Por quê? Porque quando tem uma longa sombra inferior que denuncia que os compradores entraram tomando aquilo, se o mercado vier a perder a mínima daquela sombra inferior, vai bater o stop de todo mundo que comprou naquele candle e isso empurra o mercado mais para baixo. Então, só que a maior parte das pessoas vê isso como um sinal de compra. Não, isso não é um sinal de compra, é um sinal de continuação da queda. Especialmente se a gente está trabalhando com os preços abaixo da banda inferior da Bollinger. Especialmente se a gente está, por exemplo, com o estocástico lento sobrevendido. O pessoal pensar, estocástico lento sobrevendido, tem que pensar em compra. Não! Estocástico lento sobrevendido muitas vezes significa que o mercado está tão pressionado para queda que ele pode cair muito mais. E aí tu vai pegar e usar o stop de quem entrou comprando naquela ingenuidade, achando que chegou o estocástico lento abaixo de 20 eu vou comprar, ou o IFR abaixo de 30 eu vou comprar. Não! Então assim, o mercado ele é muito contraintuitivo, meus amigos. E se vocês tentarem usar o que todo mundo usa da maneira como todo mundo usa, as perdas são praticamente líquidas e certas. Vocês têm que fazer coisas diferentes do que o mercado geralmente faz. Por isso que eu uso 12. Para mim, o mercado hoje, aqui no Brasil, ele se estrutura em cima de um gráfico de 120 minutos, que é onde ele monta os pivôs de alta e pivôs de baixa, que vão definir os fractais maiores de gráfico diário, de gráfico semanal. E com o 12 minutos, 10 candles de 12 formam um de 120, eu consigo, na minha cabeça, já ver qual é o candle que está se formando nos 120 minutos, acompanhando o de 12. Sim. E com isso eu consigo construir o gráfico de Merck. Você usa o que nesse gráfico, nos 12 minutos? Eu tenho modificado um pouco o meu estilo recentemente, sendo bem franco. A gente vai se modificando, né? Sim. Com o tempo, também, a gente vai adaptando coisas, a gente vai mudando coisas. Eu digo que, normalmente, quando a pessoa está buscando conhecimento, ela vai adicionando ferramentas, e quando ela está buscando sabedoria, ela vai retirando ferramentas. Né? Então, hoje eu tenho deixado meu gráfico cada vez mais limpo, eu tenho reduzido a quantidade de coisa nele. Hoje eu estou utilizando mais até gráficos de barra, que eu sei que alguns aqui não gostam. Eu gosto muito do gráfico de barra, eu acho que ele fica muito limpo, ele fica muito fácil. Menos ruído, né? Menos ruído, mais tranquilo, tu consegue ver os padrões muito mais claramente. E basicamente, se eu tiver um gráfico de barras e colocar uma média móvel, talvez eu nem precise da média móvel em si. Se for para um gráfico diário, não precisa de mais nada, é o gráfico de barras e acabou. Sim. Agora, para intradiário, eu preciso de mais indicadores. No intradiário, eu entendo que operar o intradiário é muito parecido com um piloto. Tá? Um piloto de avião, quando ele está voando num dia tranquilo, de sol, ele não precisa dos instrumentos. Tá? Ele está olhando pela janela, ele está olhando a distância para a pista, ele sabe como fazer o pouso sem precisar olhar para o instrumento. Agora, quando ele está pilotando num dia de chuva, de noite, Meu Deus, vento para tudo que é lado, ele precisa de instrumentos. sim. Então, no intraday eu uso mais instrumentos. No intraday eu coloco realmente médias. E vocês vão ver aqui, por exemplo, vou estar utilizando uma média móvel bem rápida de duas mínimas e duas máximas. Então, o que eu vou fazer aqui basicamente vai ser isso. Eu vou colocar uma média móvel de duas mínimas e duas máximas. E a minha compra fica na mínima das duas mínimas e a minha venda fica nessas duas máximas. E eu vou botar uma média móvel maior só para me dizer a direção, se eu tenho que operar comprado ou vendido. Perfeito. No 30 segundos. E é por isso que dizem essa comparação, né, do tempo de tela. Isto. Faz total diferença. Sim, muito. Porque depois de algum tempo, quando tu vai estudando vários modelos, tu vai vendo, ok, esse modelo é ótimo para ser empregado agora. Esse modelo aqui não é tão bom para ser utilizado nesse momento. E vai ter momentos em que uma determinada forma de operar vai ser muito mais vencedora do que outros momentos. Por isso que se vocês escolherem um único sistema operacional, vocês certamente terão um resultado consistente. Mas vocês certamente também passarão por alguns momentos daquilo que recebe o nome de drawdown, que é um período em que o teu sistema não está desempenhando muito bem, porque o mercado está desalinhado com o teu sistema, e ele vai ter algumas perdas naquele momento. Mas se você continuar utilizando aquele sistema, muito provavelmente o mercado volta a se realinhar e tu volta a fazer dinheiro. Quando tu conhece dois sistemas operacionais, de preferência um de tendência e um de volatilidade, e sabe operar os dois bem, tu vai perceber o momento que é melhor usar a tendência, e aí tu vai utilizar aquilo, e quando começar a desalinhar e entrar num período de range, tu volta para volatilidade e tu vai estar bem na volatilidade. Sim. Mas isso é tempo de tela.
Isso, infelizmente, não é algo que se consiga passar muito facilmente. Isso é a pessoa olhando e ficar, cara, agora o mercado está saindo de tendência, está virando para volatilidade, agora o mercado está saindo de volatilidade, está indo para tendência. Dentro dessa resposta, você acha que mais ou menos quanto tempo, eu vou falar quanto tempo não, quantos anos você acha que um trader consegue ter um tempo de tela minimamente para que ele já testou tudo que tinha que testar e ter um setup, né? Ter um perfil operacional, porque eu acredito que muita gente fica pulando de setup, de tempo de setup em setup, Sim. por conta de não encontrar o perfil operacional. Cara, eu acho essa tua pergunta fantástica, Márcio, porque na verdade o que acaba acontecendo? Os livros dizem que o tempo necessário para a gente dominar qualquer tipo de atividade profissional, para ficar realmente excelente naquilo que a gente vai fazer, seja médico, seja uma cirurgia, seja um piloto, seja um engenheiro, é em torno de 10 mil horas. Então os livros dizem que 10 mil horas executando a mesma atividade é que conseguem permitir a uma determinada pessoa adquirir a excelência naquela execução, naquilo que ele está fazendo. Então, se a gente pensar 10 mil horas, se a gente coloca, vamos lá, 6 horas por dia, nós estamos falando de quase uns 2 anos e meio, 3 anos, tá? De execução diariamente. Só que, percebe, operar, por exemplo, o IFR não te dá horas de operar o estocástico. Sim. Operar o estocástico não te dá horas de operar price action. Então, se tu fica pulando de sistema em sistema, tu está retrocedendo. Tu não está avançando, tu está retrocedendo. Então, eu digo assim, muita gente pergunta assim, Gustavo, quanto tempo um trader em média leva para ficar consistente? A minha resposta é... Depende. Depende da inteligência do sujeito. Quanto mais burro ele for, mais rápido ele se tornará consistente. Quanto mais inteligente ele for, talvez ele nunca fique consistente. Por quê? Porque se o cara é burro, se o cara admite, cara, eu sou burro, eu não quero inventar nada, eu vou pegar esse sistema aqui que me ensinaram e é isso que eu vou usar. O burro vai fazer isso. Uhum. Ele vai pegar o sistema e vai seguir o sistema assim, ó. Ele não vai sair nunca do sistema, porque ele sabe que ele é burro. Ele reconhece a limitação dele e fala, cara, não vou inventar moda. Eu não vou inventar moda, que eu sou um asno. E asno não inventa moda, asno faz só o que mandam. Entendeu? E aí esse cara vai chegar na consistência. Perfeito. O cara que é muito inteligente, especialmente o cara que é muito vencedor na profissão original dele, o cara entra no mercado e fala assim, eu sou, vou falar um nome feio, eu sou o pica das galáxias. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor da minha profissão. Eu vou entrar no mercado, eu vou arrebentar. E daí o cara fica querendo inventar sistemas. Ele inventa outro, sai para um, sai para o outro, e ele não tem consistência nunca. Até que chega um momento em que ele cansa, porque já tentou de tudo e não conseguiu nada consistentemente, e ele desiste. Enquanto se ele tivesse ficado com o sistema original dele, de forma humilde, digamos assim, ele teria conseguido bons resultados. Então, assim, quanto mais humilde o sujeito for, menos inteligente e esperto ele vai tentar ser, e automaticamente, mais provavelmente, ele vai ter resultados. Só que as pessoas, elas sempre têm uma opinião a respeito de si muito maior do que elas de fato são. Então as pessoas pensam, cara, eu não vou ter esse problema. Eu vou encontrar um sistema maravilhoso e fantástico que vai dar certo sempre. Não é assim que as pessoas pensam? Com certeza. Ah, não, o Storm fica falando de gerenciamento de risco, eu não preciso disso. Quem precisa disso é gente medrosa. E daí tem os caras quebrando. Ah, o Storm fala que não é para testar vários sistemas. Eu vou testar vários sistemas que eu vou encontrar um que vai ser fantástico. Eu vou mudar esse sistema para lá e para cá. E quando tu vê, o cara fica fazendo isso por vários e vários anos sem conseguir resultado. Quando ele poderia ter feito um sistema simples, eficiente, que não vai acertar sempre, porque não tem nenhum que acerte sempre, certo? Eu não conheço nenhum trader que consistentemente, todos os dias, extraia dinheiro do mercado. Não tem.
tem momentos em que o cara vai conseguir tirar um bom dinheiro e tem momentos em que o cara vai levar alguns losses, vai levar alguns tapas na orelha, porque o mercado é assim. Aqui na Expert, você ouvir falar muito do basquete. E no meu entendimento, a atividade de trading é muito similar ao jogo de basquete. Vocês certamente nunca vão ver um time de basquete entrar numa quadra achando que não vão levar nenhuma cesta. A gente não vai levar nenhuma cesta. Impossível. Impossível. Né? Impossível. O time de basquete entra na quadra sabendo, cara, a gente vai levar cesta, mas não tem problema levar cesta, desde que a gente faça mais cestas do que a gente leva. Desde que a gente faça mais 3 pontos do que eles e a gente faça mais pontos que eles. Trading é exatamente igual, pessoal. Não tem problema de levar um stop. Stop todo trader vai levar. O problema acontece quando tu leva mais stops do que os ganhos que tu faz. Mas se tu consegue fazer um resultado muito superior, quando tu acerta, tu ganha 2, quando tu erra, tu perde 1, automaticamente tu traz a estatística para o teu lado. Se tu tiver 55% de acerto, tu está no lucro. Sim. Então, a gente tem que entender que a nossa atividade aqui como trader é muito similar a jogar basquete. É muito similar a jogar basquete. Assim como jogar tênis também. Uhum. Cara, qual é o tenista que vai entrar e falar, cara, não vou perder nenhum game, não vou perder nenhum set, não vou perder nenhum rally, vou ganhar todos. Alguém faz isso? Não. Agora, o que eles sabem? Eles sabem que em alguns momentos chaves de uma partida, o cara tem que vencer. Em alguns momentos chaves, com uma pequena margem de vantagem, o cara consegue fazer o resultado dele. E é isso que nós traders temos que fazer. E garantir isso de uma forma relativamente consistente. Então, o truque seria, quando perder pouco, quando ganhar, tentar ganhar muito. O problema não é estar errado, é permanecer estar errado. Exatamente. Então, assim, só que as pessoas têm muita dificuldade de assumir um stop. Por que as pessoas têm dificuldade de assumir stop? Por que as pessoas tiram o stop quando o mercado começa a ir na direção do stop delas? Porque, infelizmente, nessa vida, todo mundo aqui já fez bobagens. Acho que todo mundo aqui que está nos ouvindo aqui já deve ter feito 1 ou 2 bobagens na vida. E o que acontece quando a gente faz uma bobagem na vida? Sempre vem uma pessoa que a gente ama e que a gente gosta, geralmente a nossa mulher, nossa esposa, que fala assim, te falei para não fazer essa merda, eu te disse, por que tu fazer isso? Ou às vezes vem nosso pai ou nossa mãe dizendo assim, pô, que cagada que tu fez, pô, por que tu fazer isso? Sempre tem isso, né? Isso machuca a gente. Ninguém gosta de errar. Então o que acaba acontecendo? Quando um stop é acionado, ele dispara um gatilho mental de todos os erros que a gente cometeu no passado, de tudo que a gente teve que ouvir no passado, tipo assim, poxa, o pessoal dizia isso, que eu errava, que eu não podia fazer isso, mas e tal. E cara, tu não quer passar por aquilo de novo. Então a pessoa vai lá e desliga o stop. Então, a gente tem que cuidar esse aspecto mental. Eu acho que a palestra anterior falou bastante sobre isso, o jogo mental do trading, né? E o jogo mental do trading é tirar o ego do trade. Um trade não representa a gente. Acertar um trade não representa o valor que a gente tem. A gente não deixa de ser menos ou mais porque a gente acertou um trade ou porque a gente errou um trade. Só que no fundo, a gente acha que sim. Uhum. A gente se acha melhor porque a gente acertou um trade, ou a gente se acha pior porque a gente foi estopado. Stormer, eu escutei uma frase do Igor Rodrigues, do Mago, que ele falou e me marcou isso. Quem ganha dinheiro no mercado não é setup, não é estratégia. Quem ganha dinheiro no mercado são pessoas. E isso me bateu e fez muito sentido. Sim. Porque eu posso fazer a mesma estratégia que você e não ter o mesmo resultado que você. E é bem provável que eu não vá ter o mesmo resultado que você. E não tem problema nenhum nisso. Sim. Não tem problema nenhum nisso. Eu concordo muito com o Marco quando ele diz isso. Só que eu modificaria um pouco a frase. Quem faz dinheiro no mercado não são pessoas. É uma mentalidade. É uma forma de pensar. É isso que faz o dinheiro no mercado. E qual que é a forma de pensar? A forma de pensar é: não tem nenhum problema eu ser estopado desde quando eu perca pouquinho. E quando eu ganhar mais do que quando eu estou perdendo. E eu consegui fazer isso em torno de 50% das vezes. Essa forma de...
Eu sempre digo assim, os melhores traders que eu conheci, eles são os melhores perdedores. Como assim os melhores perdedores? O bom perdedor é aquele que perde e não se afeta por isso. Ele não se abala por isso. Ele não fica furioso, ele não quer ir à forra, ele não quer se vingar, ele não quer... Não, o bom perdedor é, cara, perdi. É tipo você jogar em pôquer com um cara profissional. Quando um jogador de pôquer profissional pega, tira uma primeira carta e vem um 2, tira uma segunda carta e vem um 6, e tá com 2 cartas bêbadas. O que um jogador profissional faz com isso? Ele flopa. Fold. Sai fora. A minha mão tá ruim. Não tem problema. Eu vou esperar que venha uma mão boa. Agora, quando vem na mão dele 2 ases, o que esse cara faz? Opa, agora eu tô com 2 ases. Agora eu vou para cima. Então, a mentalidade de saber quando arriscar e quando não arriscar. Quando que, cara, não tem problema perder aqui esse valor aqui. Quando vier um outro trade bem posicionado, bem estruturado, num bom ponto, eu vou tomar a posição de novo. Só que as pessoas, o que elas fazem? Elas pegam todo o dinheiro da vida delas e elas enfiam num trade que elas não poderiam perder. Ou às vezes elas alavancam, colocando até mais dinheiro do que elas têm. E aí vem a questão da mentalidade. Se o cara não está alavancado, ele consegue seguir o plano dele. Se o cara está alavancado, ele não consegue seguir o plano dele. Então a mentalidade também é, cara, não alavanquem, operem leve. Operem um valor que, se vocês perderem, vocês não ficarão abalados emocionalmente com aquilo. Infelizmente, as pessoas, elas fazem isso instantaneamente e acabam perdendo muito dinheiro por causa disso. O primeiro stop é sempre o mais barato. Exatamente. Então, assim, a mentalidade que vai fazer um trader ter bons resultados ou não ter bons resultados. Quanto mais teimoso o cara for, quanto maior for o ego dele, quanto mais invencível ele se achar, mais provavelmente ele vai ter perdas. Stormer, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou ator. E ator trabalha muito com emocional. Sim. E eu cheguei no mercado e falei, vou tirar de letra. Sei dominar minhas emoções. Sim. E aí eu fiz o meu mapeamento psicológico e cheguei à conclusão que eu tinha muito mais emoção do que razão. Sim. E no mercado a gente tem que trabalhar com a razão. Sim. E hoje a gente coloca muita culpa, o meu emocional não é muito bom, vou trabalhar meu emocional. E talvez não é a questão, o problema da pessoa não é o emocional, é não ter um trade system definido. Não seguir aquilo que ele tem que ser feito. E aí a pessoa é muito fácil colocar a culpa no emocional. Eu dou um passo até anterior a isso, Márcio. As pessoas, o que tem que ser feito? As pessoas hoje, infelizmente, elas vivem numa sociedade que elas acham que têm direito a tudo e não têm dever a nada. Então elas têm direito a fazer muito dinheiro, mas não têm dever de seguir nenhum sistema. Elas têm direito a fazer o sistema que elas querem, com o capital que elas querem, com o dinheiro que elas querem, fora de regras bem específicas. Então se tu tenta colocar uma regra para as pessoas hoje, elas se revoltam contra essa regra e dizem, não, eu não quero ter que trabalhar. Eu quero ganhar dinheiro, mas não quero trabalhar. Eu quero fazer as coisas, mas eu não quero que me digam como fazer as coisas. E isso é impossível. Isso é impossível. Então, assim, é por isso que eu digo que, infelizmente, hoje as pessoas não estudam muito mais o que eram os livros clássicos. Eu estou falando de filosofia, no caso. Quando tu pega, por exemplo, a filosofia dos estoicos, os estoicos são filósofos perfeitos para trading. Eu adoraria ver um filósofo estoico operando. Porque olha o que o cara te larga. Epiteto, um escravo, há mais de 2.500 anos atrás. O cara te larga a seguinte frase. Nessa vida, só existem 2 tipos de coisas. Aquilo que está no nosso controle, está na nossa esfera de influência, e aquilo que não está na nossa esfera de influência. Para nós, só nos importa o que está na nossa esfera de influência. O que não está, eu não vou me importar. Agora, nota o seguinte. Nós, como traders, o que está na nossa esfera de influência? O nosso ponto de entrada, o nosso stop, o nosso alvo e quanto. É isso que está na nossa esfera de influência. Depois que tu apertou o botão de entrada e tu entrou numa posição comprada ou vendido,
O que vai acontecer com o mercado não está mais na tua esfera de influência, está na esfera de influência do mercado. O mercado vai para o lado que ele quiser. Perfeito. Então tu não tem nem mais que te preocupar, acabou a tua preocupação. As tuas únicas preocupações são: este ponto aqui eu tenho entrada, eu tenho stop, eu tenho alvo. Depois que tu entrou, tu virou passageiro. Não adianta torcer. Não adianta torcer. Vou ficar ali torcendo? Não, tu virou passageiro. Agora nós vamos deixar aqui o mercado. Os estoicos, eles faziam essa referência muito relacionado a um arqueiro de arco e flecha. Então imagine o melhor arqueiro de arco e flecha do mundo. O cara pega a sua flecha, pega seu arco, prepara o disparo, prepara a flecha, mira na direção. Só que esse arqueiro, ele sabe que no momento em que ele largar a flecha, ele não tem como ter certeza se ele vai acertar o alvo ou não. O que ele sabe é que ele fez o melhor possível para acertar o alvo. Mas no meio do caminho pode bater um vento, pode entrar uma ave no meio da situação, desviar a flecha e ele errar. E não é culpa dele. Está fora da esfera de influência dele. E o mercado é exatamente igual, pessoal. Entendam isso. Nós teremos nessa vida coisas que estão fora da nossa esfera de influência. E o que está fora da esfera de influência não nos importa. A gente tem que se importar com aquilo que a gente tem como decidir, que a gente tem como interferir. Isso no trading, isso na vida, isso em tudo que a gente acaba fazendo. Stormer, eu já te convidei lá para o programa Arte do Trade, onde a gente conversa com traders experientes, vencedores do mercado, para passar conhecimento, para passar técnica, porque eu acredito que o trader ele só vai conseguir chegar onde ele quer, achando o perfil operacional. Como a pessoa consegue encontrar o seu perfil operacional? Vou dar um passo antes. Qual é o propósito de vocês? Qual é o propósito que vocês têm para operar o mercado financeiro? Porque daqui a pouco o propósito de uma pessoa pode ser: cara, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero garantir minha aposentadoria, eu quero eventualmente ter uma reserva daqui a 10, 15, 20 anos quando eu fechar minha atividade profissional. Isso é um tipo de propósito. Daqui a pouco outro propósito, cara, pode ser: cara, eu quero ser um day trader. Eu quero ficar na frente da tela do computador o dia inteiro, eu quero ser um broker, enfim, isso é um outro propósito. Se vocês têm como objetivo qualidade de vida, então o day trade não é para vocês. É óbvio. Quem é que tem qualidade de vida como day trader? Não tem, né, cara? Eu tive um aluno meu que dizia, eu perguntei para ele: qual que é o teu propósito? Ele disse: eu quero qualidade de vida. Day trader com qualidade de vida? Meu amigo, não, cara, não é por aqui, cara. Então assim, qual é o propósito de vocês? Se o propósito for: cara, eu quero fazer um resultado legal, eu quero ter um complemento de renda, aí ele consegue desenhar: ok, com um complemento de renda eu posso pensar num swing trade. Eu me afasto dos traders profissionais de alta frequência do day trade. Eu me afasto dos investidores profissionais, que são os grandes fundos. E eu fico no horizonte de tempo que a concorrência é amadora, que são os swing traders. E daí eu consigo explorar mais resultados financeiros com menos trabalho, menos esforço, menos tempo de ter que estar olhando o mercado. Mas daqui a pouco você pode ser: não, cara, eu quero ser o campeão de Wimbledon. Bom, se tu quer ser o campeão de Wimbledon sendo um day trader operando num gráfico de 2 minutos, pô, meu amigo, então realmente tu tem que acordar olhando tela de computador, tu tem que dormir olhando tela de computador, tu vai ter que passar o resto da tua vida olhando para aquilo, estudando aquilo e tentando entender aquilo. Porque é a única maneira de tu tornar um campeão de Wimbledon. Sim. Mas para construir um sistema operacional, vocês vão ter que primeiro definir também algumas características. O que vocês preferem? Vocês preferem um nível de acerto alto nos trades que vocês fazem, ou vocês preferem uma relação de risco-benefício alta? Porque isso é uma outra coisa importante. São dois deuses que existem no mercado, que se chama de payoff, que é a média de ganho por trade que deu certo, dividido pela média de perda por trade que deu errado, ok? Payoff. E a outra coisa é nível de acerto. Taxa de acerto. São duas coisas inimigas. É mais ou menos como deuses que se odeiam. Então vocês têm que escolher: cara, eu prefiro nível de acerto, ou eu prefiro a média de ganho payoff alto. A maior parte dos traders que eu vejo com gigantescos resultados são traders que se focam em payoffs altos, níveis de acerto baixos.
Os alunos com quem eu converso, que são muito, muito vencedores, eles têm níveis de acerto de 35%, 40% dos trades que eles fazem. Só que quando eles acertam, eles ganham 4, 5 para 1. Só que esse tipo de sistema é difícil de ser operado, cara. O cara tem que ter uma resiliência mental muito grande. Ele tem que tomar uma pancada, não se incomodar. Tomar uma pancadinha, não se incomoda. Toma uma pancadinha, não se incomoda. Daqui a pouco ele acerta um cruzado na cara do oponente, ele derruba o oponente. Agora, tem outros que, cara, meu estilo é muito mais nível de acerto alto. Então ele fica dando jab, fica dando soquinhos rápidos, certo? Com alto nível de acerto, mas que não tem um impacto muito violento. É só para ir tonteando o oponente. Trades rápidos, entra, sai. E o nível de acerto vai para 75%, vai para 80%. Esse tipo de trader, ele se cansa mais. Isso é mais desgastante, sem dúvida alguma. Mas tem o aspecto emocional confortável de ter um alto nível de acerto. Então, que tipo de sistema vocês se sentirão mais confortáveis? Eu não tenho como dizer para vocês qual que é o melhor, porque daqui a pouco para ti pode ser um, para ela pode ser outro, para ele pode ser um outro sistema. Então, só que essa basicamente são as duas decisões que vocês têm que ter. O período operacional de vocês, qual vai ser o time frame, qual vai ser a frequência com que vocês vão operar. E em segundo, se vocês vão trabalhar sistemas que têm alto nível de acerto ou alto payout. Como a gente conversou sobre o perfil operacional, eu confesso que para mim funciona mais a taxa de acerto. Sim. E tem muita gente que bate na tecla do payoff. Não tem certo ou errado. Sim. Tem o que funciona para você e o que não funciona. Sim, mas novamente, a gente vê que a maior parte das pessoas que estão entrando no mercado preferem níveis de acerto mais altos. E quando tu conversa com traders que estão há mais tempo no mercado, que já estão há 10, 15, 20, 30 anos e que têm resultados fantásticos com rentabilidades brutais, esses sujeitos usam payoff alto. E todos os estudos estatísticos que eu fiz, eu tenho um livro que é Manual de Setups, na verdade são 8 livros, e ali eu descrevo mais ou menos uns 600 setups diferentes com a estatística de cada um deles. Tanto setups de volatilidade quanto setups de tendência. O que acaba acontecendo ali, pessoal? De todos os setups, depois fiz um ranking de quais eram os sistemas mais rentáveis. Os 10 mais rentáveis, 9 eram sistemas de payoff alto e 1 era de nível de acerto mais alto. Então, de uma maneira geral, os sistemas que têm níveis de payoffs mais altos têm rentabilidades maiores. São mais lucrativos. São. Mas é a questão, né? Você entra numa operação buscando 3 para 1. Exatamente. Como é que eu vou segurar essa operação até chegar lá a 600? Eu entrei com um stop de 300 pontos. Sim. Vou ter que chegar a 900. Sim. E aí? Tu tem que reduzir a mão. Tu tem que operar mais leve. Porque aí, reduzindo a mão, tu consegue levar a operação sem muito estresse. E quando bate aquele desespero de eu vou vender agora porque eu estou com 10% de ganho, quando bater aquele desespero, tu tem que serenamente pensar, cara, essa minha tomada de decisão aqui, ela é técnica, ela está baseada no gráfico, ou eu estou querendo vender isso aqui só porque eu quero botar esse dinheiro no bolso, eu estou nervoso, estou com medo. Tu tem que refletir por que tu está tomando aquela decisão. E ao mesmo tempo, um outro truque que eu utilizo bastante quando eu estou dentro de uma posição e ela já está com um belo lucro, eu penso, e eu estou com vontade de vender aquele ponto, eu pego e falo, cara, só um pouquinho. Se tu for estopado aqui, quanto é que tu vai perder? Eu vou perder aqui R$250. Tá, então, cara, por que tá estressado com uma posição de R$250 de risco? Entendeu? Então, quando tu opera leve, tu consegue ter esse tipo de pensamento. Sim. Agora, se tu tá com uma posição que se tu vai levar um stop, tu leva um stop de R$25 mil, bom, aí vai bater o desespero de fechar a operação o mais rápido possível a qualquer instante, a qualquer tiquezinho para cima da vontade de vender. Stormer, a gente está chegando ao fim, mas eu queria fazer a última pergunta. Todo mundo sabe que o Stormer é médico e o trade ele nos coloca na hora de clicar dopamina. Sim. E é por isso que muita gente acaba clicando, fazendo overtrading. Como conseguir lidar com isso? Porque a dopamina é um hormônio que te traz satisfação, né? Felicidade. E aí tem essa linha tênue entre ganhar dinheiro ou clicar.
ter dopamina e não ter dopamina naquele momento. Como é que a gente lidar com isso? Eu acho a tua pergunta muito perspicaz, porque talvez um dos maiores problemas que existe na nossa atividade de trading é a possibilidade de vício. A possibilidade da pessoa se tornar um viciado, um apostador viciado nas coisas. E tem alguns estudos que realmente mostram que, sim, eles pegaram o cérebro humano, fizeram ressonâncias magnéticas enquanto a pessoa estava, por exemplo, prestes a receber uma picada de uma droga que ela utilizava, um opiáceo, e eles olhavam qual era a parte do cérebro que disparava enlouquecido, e eles verificavam, ok, essa é a parte do cérebro relacionada a vício. E daí eles começaram a olhar qual era a parte do cérebro de um trader amador, quando ele começava a apertar o botãozinho de compra e venda. O que eles perceberam? Era a mesma área do cérebro que esses disparavam. E daí eles botavam um trader profissional a operar e olhavam qual era a área do cérebro. Era a área do cérebro relacionada a pensamento matemático, pensamento racional, que é uma área completamente oposta do vício. Então o profissional olha para o mercado sem absolutamente nenhum prazer. Ele não olha para o mercado tipo assim, eu quero comprar, quero... Não, cara, ele está pensando assim, cara, eu tenho sinal de entrada aqui? Tenho. Então tá, compra. Stop, alvo. Ele não tira felicidade disso. É uma atividade profissional, é uma profissão, para ele é tão chato quanto fazer basicamente um outro trabalho que seja um trabalho maçante e manual. Ele não tira tesão nisso. Se vocês tirarem tesão ou prazer de operar no mercado, tem uma coisa seriamente errada nisso. O mercado não é um lugar para ter prazer, não é um lugar para ter emoção. Se vocês querem emoção, vão para um cassino. Vai lá para um cassino, vai lá em Las Vegas, gasta o dinheiro lá e está pronto. O mercado financeiro não é para isso. O mercado financeiro é para fazer dinheiro. Fazer dinheiro seguindo um sistema operacional. E tem que te focar nele. E é difícil fazer isso. Tem gente que nunca poderá ser trader porque eles entram num comportamento de vício. Então, por exemplo, se o cara tem alguma queda para alcoolismo, para uso de drogas, esse dia tem sérios problemas se ele entrar no mercado, porque ele vai ficar viciado. Ele vai fazer mais trade do que deve, ele vai perder tudo que ele tem. Então esse sujeito já tem, cara, meu perfil aqui não é para fazer isso porque eu vou entrar de um vício, entendeu? O trader é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o trader. Exatamente. E não tem nenhum problema não poder ser trader. Não significa nem que o cara não possa se dar bem com o mercado financeiro. Sim. Ele pode se tornar um investidor. Ele pode começar a escolher excelentes empresas. Começar a investir por um prazo mais longo. Se tornar sócio de excelentes empresas. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é que é sócio da Apple aqui? Quem é que tem ações da Apple? Quem é que acha que não é uma boa ideia ser sócio da Apple? Apple. E quem aqui é sócio da Apple? Por que vocês não são sócios da Apple? Por que vocês não são sócios da Microsoft? Da Nvidia. Da Nvidia. Vocês acham que Microsoft não é boa de ser sócio? Da Google. Da Coca-Cola. Da Coca-Cola. Por que vocês não são sócios dessas empresas? Por que vocês não compram um pouquinho de ações dessas empresas para os filhos de vocês hoje? Por que não compram um pouquinho? Ah, não, eu sou trader. Cara, não é porque tu é trader que tu vai abrir mão do universo fantástico de... Quem é que não é sócio da XP? Você não gostaria de ser sócio da XP? Tem ações da XP no mercado. Só que as pessoas simplesmente esquecem e acham que as ações são fichas negociáveis, quando na verdade, meus amigos, as ações são participação societária de uma empresa e às vezes empresas fantásticas. Então não é só trade, pessoal. Trade é bom, mas trade é feito para fazer um dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Eu invisto comprando ações de empresas boas, sólidas, com ótimos fundamentos, que geram fluxo de caixa, que pagam dividendos e que estão crescendo. Pensem sobre isso. Eu ia pedir uma dica para o Stormer, mas o Stormer já deu. Com vocês, Alexandre Stormer. Muito obrigado. Mais uma vez, é um prazer estar ao seu lado, Stormer. Prazer foi todo meu, pessoal. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Stormer. Imagine você tomando decisões estratégicas e importantes em poucos segundos e com convicção. Cada movimento que você faz precisa ser calculado. Você sabe que a vitória virá apenas com paciência e disciplina. Mas não é tão simples assim. Para dominar a paciência, você leva meses.
São necessários dias de preparo prévio até o grande momento da partida final. E mesmo assim, tudo pode se perder em segundos. Assim é o trade. Operar no mercado de renda variável é coisa séria. É preciso técnica. Mas estamos aqui para te lembrar que o caminho fica mais fácil quando você vai junto com os mestres para te guiar e boas companhias para te animarem nos piores momentos. Durante os 3 dias do Campeonato Trader no stand do Arena Trader XP na Expert 2024, você, trader, mostrou que o apoio e o espírito de equipe leva à vitória. Durante esses 3 dias, nossa equipe montou uma casa para todos os apaixonados por renda variável. E você pode voltar aqui sempre que quiser. O trade é um caminho de aprendizado contínuo, onde cada pequeno passo conta.